Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos que estão ouvindo. Meu nome é Isabelle, eu sou da Presbiteriana Boas Novas, ali do Aterrado, e eu recebi esse convite da Federação para trazer uma mensagem, uma pequena reflexão da Palavra de Deus. E eu gostaria de começar abrindo lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Esse é um versículo que eu escolhi porque fala muito comigo ultimamente, há algum tempo já tenho falado, e diariamente eu, inclusive, até colei no meu celular, que é pra não sempre lembrar dele, na capinha do meu celular, literalmente colei, porque eu penso que é muito importante que a gente cultive bons pensamentos para que a nossa vida vá bem. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Quando Paulo fala sobre em que pensar, nesse versículo 8, ele já está trazendo um tema que é muito recorrente hoje em dia, mas que desde aquela época já existia uma preocupação acerca da ansiedade. Tanto é que no versículo 6 ele fala a respeito da gente não andar ansioso de coisa alguma, mas colocar as nossas petições, os nossos pensamentos em Deus, naquele que é capaz de suprir essas necessidades e nos dar paz, nos conceder paz, ao invés de pensamentos ansiosos. Então, essa questão de pensar naquilo que é bom, naquilo que é respeitável, naquilo que é verdadeiro e justo, é algo que nós devemos praticar com mais frequência. E a importância disso é grandiosa, porque aquilo que a gente pensa reflete em tudo na nossa vida, reflete nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, reflete nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, reflete no nosso relacionamento com Deus, porque quando a gente tem pensamentos pecaminosos, impuros, isso com certeza vai nos afastar do Senhor, vai nos afastar das verdades do Evangelho. E a respeito dos pensamentos, inclusive eu estava lendo, pesquisei na internet por curiosidade, qual era a velocidade do pensamento humano. E eu vi que aproximadamente 360 km por hora que eles correm, né, voam, porque são impulsos nervosos. Eu não sou de exatos, não entendo muito de física, mas eu vejo que realmente a capacidade que os nossos pensamentos têm de viajar quilômetros por hora é muito impressionante. Então, existe uma importância muito grande em a gente preservar e cuidar dessa área da nossa vida, porque, como diz lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes de vida. Isso significa que, em outras palavras, é muito importante a gente cuidar do que a gente pensa, porque a nossa vida vai ser regida por aquilo que a gente está pensando e pela nossa mente e pelo nosso coração. Na outra versão, que a gente conhece como Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz exatamente isso: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E esse é um versículo que passa às vezes despercebido, mas ele tem muito a nos ensinar. E eu fiquei me perguntando durante esse tempo em que eu estava lendo sobre isso, como então combater esses maus pensamentos quando eles chegam. Às vezes a gente não controla a chegada, mas a gente controla a permanência, porque a palavra de Deus nos diz em Gálatas 5, que o espírito milita, a carne, aliás, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Mas nessa mesma passagem, no versículo 20, nos versículos 22 a 24, vão falar sobre os frutos do Espírito, e um deles é o domínio próprio. E no 24 mesmo fala: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Então, a pergunta que eu faço é qual é a origem dos nossos pensamentos? Eles vêm de Deus ou às vezes ele provém de uma mentira, talvez, de uma mentira que foi plantada pelo inimigo e que acaba sendo verdade nas nossas vidas. Sem querer, a gente acaba atribuindo esse pensamento falso como sendo uma verdade. Voltando a essa pergunta de como combater os maus pensamentos, eu havia lido em algum devocional que nós só podemos combater de fato as mentiras que o inimigo planta na nossa mente através das verdades da palavra de Deus. Isso é muito forte, isso é algo que tem muito poder. Então, como combater, né? Meditando na palavra dia e noite, porque a palavra de Deus é o combustível de todo cristão. Você provavelmente já escutou isso em algum lugar. E é verdade, é nela em que a gente deveria meditar dia e noite. Mas claramente isso não acontece. Afinal, quanto tempo você passa, eu mesma também, lendo coisas no site de notícias, nas redes sociais, no aplicativo, consumindo informações e conteúdos que realmente não vão trazer edificação para nossa mente e para o nosso espírito. Às vezes vão até nos dar algum tipo de informação nova e relevante, mas uma relevância que é momentânea, é algo que passa e não vai nos trazer satisfação. Mas a palavra de Deus não, pelo contrário, as coisas que estão aqui na terra passam, são passageiras, são volúveis, não nos trazem realmente satisfação plena. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, porque Deus é eterno e Ele tem atributos que nenhuma pessoa humana tem. A capacidade de preencher o nosso vazio, de consertar emoções descontroladas e pensamentos que não provêm dele. Só Deus é capaz de nos dar esse direcionamento e esse discernimento. Então, as perguntas que eu gostaria de deixar para você hoje são: quais pensamentos você tem cultivado na sua mente todos os dias? São pensamentos que glorificam a Deus ou são pensamentos que, pelo contrário, não refletem a verdade do Evangelho de que Deus te salvou pela graça e que você é amado pelo Pai? São pensamentos edificantes ou são pensamentos destrutivos? São pensamentos de paz ou são pensamentos de inquietação? São pensamentos carnais ou são pensamentos espirituais? Que nesse momento você possa refletir acerca disso e ver o quão importante é combater esses maus pensamentos e dedicar mais tempo à palavra de Deus, realmente cultivar uma mente renovada, criar uma mente renovada e uma cosmovisão que seja cristã, entendendo a importância de dedicar mais tempo às coisas que são do alto, pensando em coisas que são do alto. Lá em Colossenses 3, capítulo 3, versículo 2, vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, que o que está na terra vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer eternamente. Então, é essa mensagem que eu quero levar, que eu queria trazer para vocês, que habite em você e na sua mente um pensamento que seja verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude e que tenha louvor. Seja isso que ocupe a sua mente e o seu pensamento e traga edificação para a sua vida espiritual. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento para a gente encerrar esse devocional e que Deus continue falando aos nossos corações. Senhor, te agradecemos porque essa palavra nos trouxe alento, Pai, que a sua palavra nos traz alento para os momentos mais difíceis e conturbados na nossa vida. Eu te agradeço por cada jovem, Senhor, da mocidade, e por cada um que separou um tempinho para ver esse vídeo. Que o Senhor traga paz ao coração dessa pessoa e que a ansiedade não seja maior do que as verdades que existem na tua palavra, porque o Senhor é poderoso, Pai,
para fazer coisas que nós não imaginamos, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. E nós te rogamos, Pai, te suplicamos que os nossos pensamentos estejam cada vez mais cativos ao Senhor e que durante o dia nós possamos pensar mais na Tua Palavra e meditar nela, Pai. E que as nossas angústias, Pai, os nossos anseios e aflições e tudo que está no nosso pensamento que tem tirado a nossa paz, seja colocado, Senhor, no Teu altar, no Teu trono de graça, e que o Senhor conceda paz, que excede todo entendimento a nós, Pai, Teus filhos. Muito obrigada por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos dê um coração grato e uma mente cheia, Pai, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.